A gente tem, para todo tipo de falha no smartphone, existe um protocolo de análise e a gente deve seguir seriamente o protocolo de análise para a gente encontrar as falhas. Com o esquema elétrico, a gente tem todo o mapeamento de todos os componentes da placa para a gente poder medir, para a gente poder verificar, certificar algumas coisas e aí a gente diagnosticar a falha. Então, o esquema elétrico ele é fundamental no análise. Existem defeitos que infelizmente não vai se poder resolver sem um esquema elétrico, por exemplo. Mas a gente que trabalha já há bastante tempo na área, já conhecemos que alguns Androids, por exemplo, não tem esquema elétrico para eles. Então fica difícil analisar através de um protocolo. Então a gente vai ter que improvisar muitas coisas na hora de analisar um aparelho que não tem um esquema elétrico, por exemplo. Então, primeiramente, se o aparelho não liga, eu devo verificar se no botão Power, se existe alguma alimentação no botão Power, se próximo do Power Manage existe alguma alimentação de 4.2 volts. Sabendo disso, que seria a alimentação da fonte ou a alimentação da bateria, sabendo disso, eu já entendo que o PMIC está sendo alimentado e que o botão Power também está sendo alimentado. Então, logo, era para essa placa ligar. Segundo ponto, eu vou procurar os cristais osciladores que estão na placa para verificar se temos aí uma frequência de 19, de 24, de 26 MHz gerando após o power. Então, a gente precisa saber primeiramente identificar o sintoma que a placa apresenta. Muito importante isso. Beleza, a placa ela não liga, mas ela tem algum consumo inicial. Se ela tem algum consumo inicial, então provavelmente algum componente na malha primária ele está ocasionando uma fuga, um curto-circuito e por conta disso a placa não liga. E aí a gente vai analisar de uma determinada forma. Se o aparelho, por exemplo, você conecta ele na fonte, ele não mostra nenhum consumo, por exemplo, e depois que você pressiona o power, ele consome zero ou consome trava, então aí a análise vai ser outra, de uma forma diferente. Então, se tem fuga, se tem curto, eu vou trabalhar buscando aquecimentos na placa. Então, se eu tenho um curto-circuito ou uma fuga, eu plugo a fonte de alimentação em uma placa, por exemplo, então aí eu já entendo que por conta dessa fuga, desse curto, a placa não está ligando. E aí eu vou procurar algum local na placa que aquece. Se a placa consome zero, por exemplo, aí já é uma outra análise. Aí já temos que verificar se tem alimentação no power, se tem alimentação próximo do PMIC. Mesmo sem esquema elétrico, você pode ir lá no contato do botão Power e procurar alguma alimentação por ali. Você pode chegar próximo ao PMIC da placa e verificar se tem alguma alimentação da bateria por ali também. Aí você vai começar a analisar essas coisas mais simples, né? Que é a alimentação, frequência, verificar os cristais osciladores e também fazer uma medição nos cristais para verificar os conversores BUC, né? As bobinas da saída do Power Manage, que alimenta CPU e SD-RAM, fazer uma verificação se essas bobinas ao redor do Power Manage, elas têm chaveamento, se elas têm tensões. Então, mesmo sem esquema elétrico, dá para ter uma ideia de como chegar a uma conclusão, por exemplo, né? Então, você não vai ter condições de verificar malhas digitais, por exemplo, malhas de reset, né? Malhas de habilitação. Você não vai ter condições de analisar essas malhas porque você não tem esquema elétrico, mas o básico dá para você analisar, certo? Então você vai ter como analisar a saída do Power Manage, né? Verificando se tem as alimentações ao redor do Power Manage, e aí você já entende se o Power Manage está trabalhando ou não. Verifica a frequência, você vai saber se o cristal está gerando a frequência e a CPU precisa para funcionar ou não. Então por aí você vai eliminando as hipóteses até você chegar em uma conclusão, né, e tentar o reparo, mesmo sem certeza, porque sem esquema elétrico você vai fazer uma análise por alto, não vai ter uma certeza realmente, porque vai faltar muitas malhas que deveria ser analisada e você não vai analisar, e por conta disso aí você vai ter que ter um pouco de experiência, né, na parte de análise. Então, primeira coisa, analisem aparelhos com esquema elétrico para entender o funcionamento de uma placa Android. Depois vocês podem, né, através da base que você já tem em uma análise de inicialização, né, de falha de inicialização, você começar já a analisar aparelhos sem esquema elétrico, que não é tão legal, né? A grande maioria dos aparelhos hoje tem esquema elétrico, né? Alguns aparelhos de lançamento às vezes não tem, principalmente a LG. A LG é um aparelho que não tem tanto esquema elétrico, mas a gente encontra muito para Xiaomi,
Motorola, Samsung e outras demais marcas, beleza?